Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai, Criador dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há. Aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Conceda-nos o Espírito Santo. Que o Espírito Santo habite em nós e faça morada em nós e ocupe esse templo que foi comprado com sangue precioso e nos ajude a entendermos tudo que foi lido e dito nesse momento. Nós te agradecemos em nome do nosso Salvador e intercessor que se encontra do teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Eventos Finais. Vamos comentar hoje sobre o capítulo 19, a volta do nosso Salvador, a volta de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sétima praga e a ressurreição especial. Haverá um grande terremoto, como nunca houve. Desde que há homens sobre a terra, tal será este tão grande terremoto. Apocalipse capítulo 16, verso 18. O firmamento parecerá estar se abrindo e fechando. A glória do trono de Deus parecerá irradiar de uma extremidade à outra. As montanhas se moverão como arbustos ao vento, e rochedos se espalharão por todos os lados. A terra inteira se deslocará, elevando-se como as ondas do mar. Sua superfície se desfará. Seus próprios fundamentos parecerão ceder. Cadeias de montanhas afundarão. Ilhas habitadas desaparecerão. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, serão tragados pelas ondas enfurecidas. Grandes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada farão sua obra de destruição. Apocalipse capítulo 16, versículo 21. As sepulturas se abrirão e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel, capítulo 12, verso 2. Só fazer uma observação, que nós estamos falando sobre a volta de Cristo. Então, por que está se falando aqui que outros para a vergonha e horror eterno? Já que nós sabemos que a volta de Cristo, ele virá buscar os salvos. Lembrando que nós comentamos que um pouco antes da volta de Cristo, nas nuvens do céu, haverá uma ressurreição especial de dois grupos de pessoas. Uns que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, santos, e outro grupo, aqueles que mataram Cristo, né? Que participaram da morte dele, os soldados, Caifás, Herodes, Pilatos. Então, esses que mataram Cristo que se enquadram aqui e outros para a vergonha e horror eterno, tá? Para não esquecer esse detalhe. Então, essa ressurreição especial, quem anunciará será o Eterno Pai. É Deus que vai anunciar essa ressurreição especial. Seguindo a leitura. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo sairão do túmulo glorificados para ouvir o concerto da paz, o que eu falei ainda há pouco, tá? Estabelecido por Deus, pelo Criador, pelo nosso Pai, YHWH, com os que guardaram sua lei, até mesmo aqueles que o transpassaram. Apocalipse 1, 7. Então, por isso que é só para não deixar uma confusão. Como assim? Se ele vem buscar os justos, como vai ser esses para
a vergonha e o horror eterno. Então, esses que mataram Cristo, só para eles terem a certeza que foi o nosso Salvador, o Filho do nosso Pai Celestial, o Filho do Criador. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais obstinados inimigos de sua verdade e de seu povo ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. O Grande Conflito, páginas 636 e 637. Viram a observação aqui? Os fiéis e obedientes. Deus anunciará o tempo da vinda de Cristo. É o Pai que vai anunciar. Nuvens negras e densas subiam e se chocavam entre si. A atmosfera se abriu e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto de Órion, de onde vinha a voz de Deus. Primeiros Escritos, página 41. Logo ouvimos a voz de Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus é os 144 mil. Literal. Semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda do seu Filho, do Messias, do nosso Salvador. Os santos vivos, em número de 144 mil, veja só que o texto afirma como é que existe ainda pessoas ou instituição que vai contra o que está escrito dizendo que é simbólico. 12 livros que eu estudei do Espírito de Profecia reafirma que esse número é literal. Então, os santos vivos em número de 144 mil, nem a mais nem a menos, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou terremoto. Primeiros Escritos, página 15. São somente esses dois grupos que estarão vivos quando o nosso Salvador vier nas nuvens. Um grupo de ímpios e esse grupo de 144 mil. Os santos, o restante, vão dormir no Senhor. Né? Aquele da grande multidão que ninguém podia contar. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Eles dormem, porque eles não estão preparados para suportar o tempo de angústia. Tá certo? Por isso que eu e você, nós temos que dizer ao nosso Pai que queremos fazer parte desse grupo. E para que Ele nos prepare, tá? Então nós temos que fazer a nossa parte, nos esforçarmos, e o Criador, o YHWH, fará a parte dele, que é nos preparar. Falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam repercutindo pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima. O Israel, que somos nós, fazemos parte do Israel espiritual. Ouvindo as palavras enquanto elas vinham e ressoava pela terra como estrondos dos mais fortes trovão. Era terrivelmente solene essa voz do Eterno, do Criador, do YHWH. No fim de cada sentença, os anjos exclamavam: glória, aleluia, seus rostos se iluminavam com a glória do Eterno e resplandeciam de glória, como o de Moisés, quando desceu o Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória, porque o pecado, ele queima, é que nem fogo na gasolina. E quando a bênção interminável foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando
o seu sábado, que é um dia santo e faz parte dos 10 mandamentos. Houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. Primeiros Escritos, página 285 e 286. Não tem o mínimo conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Aqui ela falando que ela não tem. Mas os justos saberão. Os justos vão saber o dia e a hora. Houve a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Cenas de grande emoção e solene interesse passaram por mim de maneira que palavras não são capazes de descrever. Tudo foi muito real para mim, pois logo a seguir apareceu a grande nuvem branca sobre a qual estava assentado o Filho do Homem, o nosso Salvador. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 75 e 76. O terror dos perdidos. Quando a terra cambalear como um bêbado, quando os céus se abalarem e tiver vindo o grande dia do Senhor, que é o sábado. Eu tenho um vídeo que eu comprovo, conforme as Sagradas Escrituras, que ele virá no sábado. Quem subsistirá? Ninguém. Uma cena eles contemplarão com tremor e agonia, e da qual em vão procurarão escapar. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Os perdidos rogarão desesperadamente a natureza estática, seu Deus, D minúsculo, que é Satanás. Montanhas e rochedos caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, verso 16. Para conhecê-lo, página 357. Quando a voz do Eterno der fim ao cativeiro de seu povo, haverá um terrível despertar daqueles que tudo perderam na grande batalha da vida. Os ganhos de uma vida inteira serão varridos em um momento. Os ricos lastimarão e a destruição de suas casas soberbas, a dispersão de seu ouro e sua prata. Os ímpios estarão cheios de pesar, não por causa de sua negligência pecaminosa com um Deus de seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Lamentarão o resultado, mas não se arrependerão de sua impiedade. O Grande Conflito, página 654. O Salvador descerá com poder e glória. Surgirá logo no oriente uma pequena nuvem escura, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. Será a nuvem que rodeará o Salvador e que à distância parecerá estar envolto em trevas. O povo de Deus saberá, por esse sinal do Filho do Homem, em silêncio solene irão contemplá-la, enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, e em cima dela o arco-íris do concerto. O Filho do Criador na nuvem avançará como poderoso vencedor. Com hinos e melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, irão acompanhá-lo em seu trajeto. O firmamento parecerá repleto de seres resplandecentes, milhares de milhares, milhões de milhões. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Nenhuma caneta consegue descrever essa cena,
mente mortal alguma tem a capacidade de imaginar seu esplendor. Imaginem, meus irmãos e minhas irmãs, todos os anjos dos céus acompanhando o nosso Salvador, tocando as suas trombetas, muito barulho. O Rei dos Reis descerá na nuvem, envolto em chamas de fogo. Os céus se enrolarão como um pergaminho e a terra tremerá diante dele. E todas as montanhas e ilhas se moverão de seu lugar. O Grande Conflito, páginas 640 e 642. A reação dos que o transpassaram. A reação de quem? Caifás, Herodes, Pilatos, os guardas. Como eles vão ficar? Os que mais participaram na rejeição e crucifixão do nosso Salvador ressuscitarão para vê-lo como ele é, e os que rejeitaram a Cristo ressurgirão e verão os santos glorificados. E será nessa ocasião que os santos serão transformados no momento, num abrir e fechar dos olhos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Primeiramente os que dormem no Senhor, depois nós, os vivos, os 144 mil. E serão arrebatados para o encontro com seu Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Lembrando, meu irmão e minha irmã, Cristo não descerá na terra. Ele não vai pisar na terra. Quem vai pisar na terra é Satanás, personificando Cristo, e vai enganar a maioria das pessoas. Os ímpios serão enganados e os seus líderes mundiais. Os mesmos que puseram nele o manto de púrpura e lhe colocaram sobre a fronte a coroa de espinhos, e os que lhe perfuraram as mãos e os pés com os cravos, olharão para ele e se lamentarão. Lembrarão como o amor dele foi menosprezado e como se abusou de sua compaixão. Pensarão em como Barrabás, um assassino e salteador, foi escolhido em seu lugar, como o Cristo foi coroado com espinhos, açoitado, crucificado, como nas horas de sua agonia sobre a cruz, os sacerdotes e maiorais escarneceram dele, dizendo: desça da cruz e creremos nele. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Mateus 27, 42. Todos os insultos e afrontas a Cristo, todo o sofrimento causado a seus discípulos estarão tão vívidos na memória deles como quando foram praticados os atos satânicos. Até porque, meus irmãos e minhas irmãs, os que vão ressuscitar, tanto os justos como os ímpios, é como se fosse uma noite de sono para nós. Para eles não vai ser como esse tempo todo. A gente não tem noção, as pessoas que dormem não têm noção, né, de tempo, não sabem de nada, como diz as Escrituras. A voz que eles ouviram tantas vezes em apelos e orientações soará novamente em seus ouvidos. Cada tom da linguagem amável vibrará tão distintamente em seus ouvidos como quando o Salvador falou nas sinagogas e nas ruas. Então, os que o transpassaram, ou seja, os que mataram Cristo, zombaram dele, clamarão às rochas e montanhas para que caiam sobre eles e os escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17. Despertem vocês que dormem, levantem-se. As nuvens começarão a se enrolar como um pergaminho, e ali estará o claro e brilhante sinal do Filho do Homem.
Os filhos de Deus saberão o que essa nuvem significa. Serão ouvidos sons musicais, e à medida que se aproximarem, se abrirão as sepulturas e os mortos serão ressuscitados. Amém. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Essa voz ressoará em breve entre a multidão dos mortos, e todo santo que dorme em Cristo, o nosso Salvador, despertará e deixará sua prisão. Manuscrito, página 137 de 1897. Os mortos preciosos, desde Adão aos últimos santos que morrerem, ouvirão a voz do Filho de Deus, o Filho do Criador, o Filho do nosso eterno Pai, e sairão dos sepulcros para a vida imortal. O desejado de todas as nações, página 606. Por entre as oscilações da terra, o clarão do relâmpago e o estrondo do trovão, a voz do Filho de Deus chamará os santos que dormem. Ele olhará para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, dirá em alta voz: despertem, 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 vocês que dormem no pó, e levantem-se. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará o som dos movimentos da multidão extraordinariamente grande, composta de membros de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte virão eles, revestidos da glória imortal, clamando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. E os vivos justos, que são os 144.000, e os santos ressuscitados, que são os da ressurreição especial, e os que morreram, salvos, unirão as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. O Grande Conflito, página 644. Dos lugares remotos da terra, nas fortalezas das montanhas, nas cavernas e covas da terra, o Senhor revelará sua presença e sua glória, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, verso 37. Seus olhos, como chamas de fogo, penetrarão os calabouços trancados e buscarão os que estiverem escondidos ali, pois seus nomes estarão escritos no livro da vida e do Cordeiro. O que é isso aqui? Porque muitos dos 144.000, eles serão presos, mas não morrerão. Por quê? Porque após o fechamento da porta da graça, nenhum santo morrerá. Então, muitos desses, dos 144.000, estarão presos. E eles serão libertos aqui. Esses olhos do Salvador estão acima de nós, ao nosso redor, observando toda dificuldade, discernindo todo o perigo, e não há lugar que seus olhos não consigam alcançar. Nenhuma tristeza e sofrimento de seu povo em que não chegue a compaixão de Cristo. O Filho de Deus ficará tomado de terror à primeira vista da majestade de Jesus Cristo, aqui falando de nós, tá? Que nós somos filhos de Deus. Sentirá que não pode viver em sua santa presença, mas como ocorreu a João, vem-lhes a palavra: não tenha medo. Apocalipse 1:17. O nosso Salvador colocou a mão direita sobre João e o ergueu de sua posição prostrada. Ele fará o mesmo a seus filhos leais e confiantes,
Para conhecê-lo, página 361. Os herdeiros de Deus virão dos esconderijos, das cabanas, dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas, dos desertos, das grutas da terra e das cavernas do mar. O Grande Conflito, página 650. Das profundezas e dos mais altos lugares. Quando Cristo vier reunir para si os que foram fiéis, soará a última trombeta e toda a terra a ouvirá, desde os topos das mais altas montanhas aos mais baixos recantos das minas mais profundas. Os justos mortos ouvirão o som da última trombeta e sairão de suas sepulturas para ser revestidos da imortalidade e se encontrar com o seu Senhor e Salvador nas nuvens. Ele não vai pisar na terra. Medito com prazer sobre a ressurreição dos justos, os quais sairão de todas as partes da terra, de cavernas rochosas, de calabouços, das covas da terra, das águas do mar. Ninguém será passado por alto, todos ouvirão sua voz, eles sairão com triunfo e vitória. Carta 113, de 1886. Que cena apresentarão estas montanhas e colinas na Suíça, quando Cristo, o nosso Salvador, o doador da vida, despertar os mortos? Eles virão de cavernas, de calabouços, de poços fundos, onde seus corpos foram sepultados. Carta 97, de 1886. Os ímpios serão mortos. Na insana contenda de seus desejos violentos e pelo derramamento terrível da ira de Deus, sem mistura, cairão os ímpios habitantes da terra, sacerdotes, governadores e cidadãos ricos e pobres, ilustres e comuns. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se esconderam de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Jeremias 25, 33. A terra de ponta a ponta estará cheia de mortos. Ninguém para sepultá-los. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios serão eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo sopro de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo levará seu povo para a cidade de Deus e a terra será esvaziada de seus moradores. O Grande Conflito, página 657. Ficará a terra deserta, somente Satanás e seus anjos seguidores na terra, e o restante mortos. Os ímpios todos mortos. Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. O Espírito do Criador consumirá o pecado em todos quantos se submeterem a seu poder. Mas se as pessoas se apegarem ao pecado, ficarão identificadas com ele. Então a glória de Deus, que destrói o pecado, terá que destruí-los. O Desejado de Todas as Nações, página 107. A glória de seu rosto, que para os justos é vida, será para os ímpios um fogo consumidor. O Desejado de Todas as Nações, página 600. Um ato de misericórdia. Poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus, a verdade e a santidade se unirão à multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor? Poderiam suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Certamente que não. Anos de graça lhe foram concedidos a fim de que pudessem formar um caráter para o céu. Porém, eles nunca exercitaram a mente no amor à pureza, nunca aprenderam a linguagem do céu, e então será tarde demais. É por isso, meu irmão, minha irmã,
que eu sempre digo a vocês: estudem, examinem as Escrituras Sagradas. Essa preparação leva tempo e muitos vão tentar buscar já tarde demais. Então busquem enquanto ainda é tempo, busquem enquanto ainda estamos vivos, porque a questão não é quando Cristo virá, a questão é que nós podemos morrer também a qualquer momento. Se morrermos agora, estamos salvos? Estamos preparados? Essa é a pergunta. Uma vida inteira de rebeldia contra Deus os incapacitou para o céu. Não é que a gente fica contra falando de mal de Deus, mas tem que existir uma preparação. Eu preciso conhecer esse Deus e fazer aquilo que Ele pede. Vocês vão entender, no decorrer da leitura, a diferença dos ímpios para os justos. Preste bem atenção no que vai ser dito aqui. Uma vida inteira de rebeldia contra Deus os incapacitou para o céu. A pureza, santidade e paz dali seriam para eles uma tortura. Por que tortura? Porque não se prepararam. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele lugar santo. Receberiam alegremente a destruição, para que pudessem se esconder da face daquele que morreu para redimi-los. O destino dos ímpios será determinado por sua própria escolha. Sua exclusão do céu será um ato de sua própria vontade e um ato de justiça e misericórdia da parte de Deus. O Grande Conflito, página 542 e 543. Esses ímpios não seriam felizes no céu, porque eles já estão agarrados com esse mundo, com as coisas desse mundo. Rumo ao lar. Os justos vivos serão transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Por meio da voz de Deus, eles serão glorificados. Então se tornarão imortais e com os santos ressuscitados, que são os mortos que ressuscitaram, né? Serão arrebatados para encontrar com o seu Senhor nos ares, ou seja, nós vamos encontrar com o Filho do Eterno nos ares. Ele não vem pisar na terra, nós é que vamos até Ele. Os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Crianças serão levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos separados pela morte, por longo tempo se encontrarão para nunca mais se separar, e com cântico de alegria subirão juntos para a cidade de Deus. O Grande Conflito, página 645. É isso que eu quero, meu irmão, para mim e para vocês. Encontrar com os meus amados irmãos, amigos, familiares que dormem. Todos nós entramos na nuvem e levamos 7 dias para subir até o mar de vidro. Primeiros Escritos, página 16. E ao avançar o carro, as rodas clamavam, Santo, e as asas, ao se moverem, clamavam, Santo. E a comitiva dos santos anjos ao redor da nuvem clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, YHWH, o Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam, glória, aleluia. Primeiros Escritos, página 35. Quão glorioso será vê-lo e receber as boas-vindas como remidos seus. Por muito tempo temos esperado, eu espero por esse momento, meu irmão, minha irmã. Eu sonho com esse momento. Mas nossa esperança não deve diminuir. Se apenas pudermos ver o Rei em sua beleza, seremos para sempre benditos
Sinto que devo exclamar bem alto, rumo ao lar. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 253. Os anjos cantarão, Cristo venceu. Naquele dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Tocando suas harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória, que somos nós. E os que foram lavados e purificados no sangue do Cordeiro, nossas vestes serão mais alvas que a neve. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu, o nosso Salvador venceu. Ele adentrará as cortes celestiais, acompanhado de seus remidos, testemunhas de que sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 285. Com amor indescritível, o nosso Salvador dará as boas-vindas a seus fiéis, para a alegria do Senhor. Mateus 25, 23. Essa alegria divina consiste em ver no reino de glória as pessoas que forem salvas por sua agonia e humilhação. O Grande Conflito, página 647. Nos resultados de sua obra, o nosso Salvador contemplará a recompensa. Naquela grande multidão que ninguém podia contar, apresentada como irrepreensível, com alegria perante a sua glória, aquele cujo sangue nos redimiu e cuja vida nos ensinou, verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Está também no livro Educação, página 309. Os santos receberão coroas e harpas. Eu quero a minha coroa e a minha harpa. Vi então um número muito grande de anjos trazerem da cidade coroas gloriosas com nomes escritos, uma para cada santo. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que nós teremos um novo nome? Pedindo Jesus, o nosso Salvador, as coroas, os anjos as entregavam e com suas próprias mãos o adorável Salvador, o Filho do Criador, o Filho do Eterno, as colocava sobre a cabeça dos santos. Primeiros Escritos, página 288. Eu quero a minha coroa. Sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em um quadrado perfeito. Vocês estão vendo aqui? Sempre falando em 144.000. Vocês não vão achar em nenhum livro do Espírito de Profecia que esse número é simbólico. Nenhum. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Alguns deles tinham coroas mais brilhantes. Vejam o que está sendo dito aqui sobre os 144.000. Né? Eles estavam no quadrado perfeito. Né? Alguns deles tinham coroas mais brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. Primeiros Escritos, página 16. A coroa da vida será brilhante ou fosca, cintilará com muitas estrelas, ou será abrilhantada por poucas pedras preciosas, de acordo com o nosso procedimento. Como assim? Que procedimento? Vamos ver. Vamos ver o que é que diz aqui o texto. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrarmos lá, ou seja, se formos para o céu, haverá alguém nas cortes da glória que encontrou entrada ali por nosso intermédio. Ou seja, essas pessoas, não vai ter ninguém no céu
que não tenha levado a palavra a alguém. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras, para que nós possamos conhecer, entender, viver e falar desse Deus maravilhoso para as pessoas, para que essas pessoas também aprendam e levem também as palavras a outras pessoas. Ou seja, eu só vou estar lá se eu conseguir, através do Espírito Santo, claro que eu não salvo ninguém, mas através do estudo que eu passar para outras pessoas, essas pessoas serão salvas. Então, esse é o procedimento, de acordo com o nosso procedimento que devemos fazer. Assim como está lá em João, capítulo 15. Né? Jesus diz, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, e nós, eu e você, meus irmãos, somos os ramos. Então, nós temos que dar frutos. Aquele que não dá frutos serão cortados, porque vamos secar espiritualmente, vamos morrer e secará. E ele corta e joga no fogo e queima. É isso que está lá em João capítulo 15. Por isso que nós temos que aprender a palavra e levar para as pessoas. Isso é interessante, não esqueçam disso. Por isso que não vai ter ninguém no céu que aprenda, tenha um relacionamento com o Criador, se converta verdadeiramente e leve a palavra para outras pessoas. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concederá a seus seguidores os emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. As hortes resplandecentes serão dispostas em forma de um quadrado aberto ao centro, em redor de seu rei. Sobre a cabeça dos vencedores, o nosso Salvador colocará com as suas próprias mãos a coroa de glória. Em cada mão serão colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. No momento em que os anjos dirigentes produzirem as notas, todas as mãos deslizarão com maestria sobre as cordas da harpa, tirando delas uma música suave de acordes harmoniosos e melodiosos. Diante da multidão de resgatados estará a santa cidade. O nosso Salvador abrirá amplamente os portais de pérola e por eles entrarão as nações que observaram a verdade. O Grande Conflito, página 645 e 646. O que é observaram a verdade? É a palavra dele, é as Sagradas Escrituras. Nós a observamos e vivemos e obedecemos e colocamos em prática em nossas vidas e levamos essas verdades a outras pessoas que estão na escuridão e não conhecem esse Criador maravilhoso, que a partir do momento que essas pessoas tiverem esse conhecimento, suas vidas vão mudar. Então, meu irmão, minha irmã, não esqueçam desse detalhe, dessa dica maravilhosa que foi dada aqui, que ninguém estará no céu sem que, além de se santificar, porque nós não podemos ser egoístas e pensar somente em nós. Nós temos que levar essa verdade para outras pessoas. E pode acontecer que nós vamos levar essa verdade para outras pessoas e essas pessoas se salvarem e nós que levamos a palavra não. Pode ocorrer. Nós não podemos baixar a guarda. O inimigo não dorme. Ele está irado, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E o que ele puder fazer para nos destruir, para evitar que a gente leve essa verdade às pessoas, ele o fará. Então nós temos que ser determinados e pedir o Espírito Santo todos os dias em nossas vidas.
Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, o Filho do Eterno, do YHWH. Esse é o nome dele. Yahweh é o nome do nosso Pai. E o nome do seu Filho, Yahushua. Fique na paz dele. Um beijo no seu coração. E que o Espírito Santo habite em você e faça morada em você. E nos ajude nessa caminhada final. Amém.